É, eu entendo. Ahn, Hoje, muitas pessoas acabam sofrendo, né, bastante com esse negócio de bullying, né? Hoje, isso foi transformado numa palavra, né? Bullying. Eu tô falando hoje porque a verdade é que esse negócio de bullying é recente, né? Isso já existia há muito tempo atrás. Só que, lógico, não era visto como bullying, né? É, Era simplesmente brincadeiras, né? Você colocar apelidos, né? Era você fazer, de uma certa forma, brincadeiras. Lógico, feria várias pessoas, mas hoje isso é uma coisa que ganhou um certo nome, né? E, e o que acontece? A gente precisa, de uma certa forma, desenvolver uma capacidade defensiva quanto a isso. Entende? Bullying é uma coisa que você não vai acabar. O indivíduo que sofre não tem controle sobre o bullying, porque o bullying não se trata dele. Eu tenho controle com aquilo que se trata de mim, não é verdade? Então, se em um determinado momento xingo as pessoas, eu posso chegar em determinado momento e dizer: opa, calma, não vou mais xingar as pessoas agora. Isso eu consigo fazer com que isso pare. Cortei o mal pela raiz, não é? Agora, quando se trata de bullying, por exemplo, não vou eu, né, e dizer: ei, para você de me zoar, ou de mexer comigo, ou de me chamar de baleia, né? É um bullying bem comum com pessoas acima do peso, né? E isso não vai surtir efeito nenhum. A verdade é que o bullying ele vai prosseguir. Então, a única forma de você lidar com o bullying, de jovens lidar com o bullying, é exatamente desenvolver mecanismos de defesa para lidar com isso. Então, como basicamente eu faria? A primeira coisa que eu logo de cara assim percebo, né, o que de uma certa forma faria com que pessoas que sofrem de bullying lidar melhor com bullying, é exercendo uma certa compreensão acerca daquilo que está passando. Entenda uma coisa: nenhuma pessoa faz bullying com você que não tenha sofrido bullying. E então a verdade é que a pessoa que fere é a mesma ferida. E ela fere porque foi ferida. Entende? Então, basicamente, está passando essa corrente para frente, né? Alguém me fere, eu firo, alguém me fere, eu firo, alguém me fere, eu firo. E é basicamente exatamente isso que está acontecendo. Então, uma pessoa que, de uma certa forma, fere as outras, é porque, de uma certa forma, ela foi ferida. E quando a gente exerce uma compreensão em cima disso, isso a gente pode levar para várias situações na vida. Várias pessoas na vida. Uma pessoa que te xinga incessantemente, né? Uma pessoa que em determinado momento agrediu você. Por que está fazendo isso? Porque foi ferida também. Entende? Porque se não tivesse sido ferida, ela provavelmente estaria sendo mais complacente. Por quê? Porque é exatamente a lembrança, o padrão criado internamente, né, que foi desenvolvido, o padrão criado internamente, que foi desenvolvido exatamente por aquilo que aconteceu em determinado momento na história de vida daquela pessoa, né? Um dia aquela pessoa foi e exerceu uma certa sinceridade, alguém retribuiu de uma certa forma um pouco alterada, né? E aquilo lhe marcou e futuramente pode levar ela a reagir de uma certa forma igual com outras pessoas que exerçam uma certa sinceridade. Porque entenda uma coisa, às vezes um tom de sinceridade é bom. As pessoas às vezes acham a sinceridade inconveniente. Ela pode até ser inconveniente, mas
ela faz bem em alguns casos. Às vezes você precisa ouvir uma verdade que ninguém tem coragem de te falar. Entende? Exatamente porque parte desta comunicação um primeiro motor de transformação e mudança, né? Então é alguém que te traz, você não está percebendo isso na sua história, você não está percebendo isso nesse exato momento, e você precisa disso naquele exato momento para tomar consciência. Por quê? Porque esse é um fato que você não quer lidar e muitas vezes não quer assumir para você. Então uma outra pessoa chega e faz você perceber que está na hora de lidar com aquilo, né, de maneira mais eficiente. Então acontece de que muitas vezes a pessoa que está ferindo foi porque ela foi ferida. E basta você parar, pensar e buscar entender um pouco da realidade daquele que fere, para que você, de uma certa forma, consiga não ser abatido pelo bullying feito por ele. Entende? Porque, você está fazendo bullying comigo porque fizeram com você, eu entendo. Olha a forma como você consegue lidar com este evento. Entende? Eu acho que essa é uma forma mais inteligente, né? Porque tem muitos padrões que são executados na sociedade que não é porque a pessoa é ruim, é porque a sociedade a ensinou daquela maneira. Entende? Então, muitas vezes, o indivíduo que ele, de uma certa forma, comete um racismo, né? Comete um racismo, né? Um indivíduo que basicamente faz isso é porque, em determinado momento, ele viu alguém fazendo isso e replicou. É porque isso foi um padrão que ele absorveu do meio. E agora ele está replicando. Muitas vezes a pessoa não é ruim, mas ela aprendeu estes padrões e, de uma certa forma, elas replicam. E poucas vezes ela parou para se questionar: será que esse padrão é valoroso? Será que esse padrão vale a pena carregar ele comigo? Muitos problemas que as pessoas enfrentam psiquicamente é por falta de perguntas. Às vezes, com umas meia dúzia de perguntas, uma pessoa muitas vezes conseguiria resolver um problema psíquico. Lógico, nem sempre é assim, às vezes é mais complexo. Mas, às vezes, com uma meia dúzia de perguntas, um problema já seria desfeito. Porque o grande problema se dá depois que a gente deixa as coisas internalizarem. Depois que a gente deixa as coisas internalizarem, que essas coisas elas impregnam em nós, aí sim o problema foi criado. Mas, enquanto tudo isso está no princípio, é muito melhor de lidar. Entende? Então, em determinado momento, se o indivíduo visse alguém, de uma certa forma, exercendo racismo e se perguntasse por que ele fez isso? Qual é a diferença entre mim e um negro? Não somos nós dois seres humanos? Não somos nós dois pessoas que temos emoções, pensamentos, temos família, temos histórias? Então eu devo destratá-lo somente pela cor da pele? Mas que sentido faz isso? Por acaso eu maltrato um cachorro? Um cachorro tem a pele diferente da minha? E muitas vezes eu não maltrato um cachorro. Trato uma pessoa pior que um cachorro. Então, essas perguntas, elas levam a nossa consciência a expandir.
E com uma consciência mais expandida, a gente consegue tomar consciência. Poxa, peraí, eu não devo tratar uma outra pessoa assim. Ela é uma pessoa comum, só muda a cor da pele. Entende? Então, não faz sentido isso. Né? E quando a gente percebe, quando a gente toma consciência de certas coisas, a gente elimina esses padrões que inicialmente são criados por meio de alguma ideologia também, ou por meio da observação do meio. Né? Porque quando a gente fala de ideologia, por exemplo, a gente tinha o nazismo. Né? O nazismo, na época, o ministro da propaganda, Joseph Goebbels, ele, de uma certa forma, tomava conta lá das estações de rádio e ele vivia todo dia batendo nas mesmas teclas. A gente deve odiar judeus, odiar negros, odiar homossexuais, tinha muito disso aí. E, lógico, era uma bobagem sem precedentes, né? Puro idiotice, vamos dizer assim. Né? Eu acho que tem milhares de termos que a gente pode utilizar para desqualificar isso aí. Mas a verdade era que isso era uma ideologia. Né? Era uma ideologia que ela basicamente funcionava daquela forma, né? Qualquer coisa que é dita 1000 vezes se torna uma verdade, mesmo sendo mentira. Então, muitas vezes, as pessoas agiam somente por causa disso. Porque o cérebro sucumbia diante de uma comunicação massiva. Lembrando que essa habilidade de exercer razão sobre as coisas e de fazer determinados questionamentos e, de uma certa forma, trazer contrapontos para tomar uma decisão, né? Isso são coisas que não são feitas pelas pessoas. Eu não pego uma ideia e junto outras 5 ideias que possam refutá-la antes de tomar essa ideia como minha. Muitas vezes as ideias que eu tenho não são nem conscientes, nem passam pelo crivo da minha consciência. Quando eu ver aquela ideia já é minha. Não é verdade? Então, a verdade é que todos nós, a gente está num campo onde milhares de coisas estão berrando e a gente, dentro desse monte de berros, em meio a esse monte de berros, tem que aprender a distinguir aqueles que valem a pena levar conosco para a vida e aqueles que não valem. E a verdade é que a gente mais falha nessa distinção do que obtém sucesso. E é por isso que você vê as pessoas fazendo o que fazem, muitas vezes. Não é porque elas são más, é porque aprenderam coisas que deveriam desaprender. Essa é a verdade. Mas lidar com tudo isso é fácil. É você entender que nessa vida não existe gigantes e muitas pessoas sucumbem a coisas que não deveriam sucumbir, mas que infelizmente acontece. Fazer o quê? Não é verdade?